Livro de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 e versículo 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o verbo, diga o verbo. Mais alto, igreja, diga o verbo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, diga todas as coisas, foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14 diz assim, amados. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Era o verbo, aqui quer dizer que no princípio era a palavra. Jesus era a palavra. E na sequência diz assim que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra era Deus. Diga, a palavra é Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. A Bíblia fala. Amados, quando nós lemos este versículo que diz todas as coisas foram feitas por Ele, talvez você veja com os teus olhos e você pense no passado, que as coisas foram feitas lá atrás, na época em que Jesus esteve na terra. Mas uma pessoa de fé, uma pessoa de visão, que tem o chamado do Senhor, que tem o toque de Deus na sua vida, ela entende que este pequeno trecho que diz assim, todas as coisas foram feitas, ela está se manifestando não só no passado, mas no futuro. Ou seja, como eu perguntei no início da reunião, eu disse assim, quem precisa de um milagre? Todos levantaram a mão. E eu digo que essa palavra, ela já nos diz aqui, que nós já recebemos esse milagre. Porque nós temos uma visão pela fé de que todas as coisas foram feitas, amém? Quem entendeu? Todas as coisas já foram feitas, já foram ministradas, Deus já liberou a palavra sobre nós, sobre a sua vida e sobre mim, o Espírito do Senhor habita, e a palavra já foi liberada. Então, quando nós tomamos uma posição, uma postura de fé, amados, e nós cremos que a palavra já foi liberada, nós temos a plena certeza de que aquilo que nós queremos, que aquilo que nós mais desejamos, já aconteceu. Amém? Quem está entendendo diz amém. E na sequência do trecho, diz assim que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amados, nós temos vivido num tempo de sequidão muito triste, é o fim dos tempos. É a volta iminente de Jesus. E nós vemos que a soberba tem tomado o coração do homem, o orgulho, a ignorância, e cada vez mais nós vemos as pessoas acreditando na força do seu próprio braço, das suas habilidades, achando que tudo quanto acontece na sua vida é feito por si só. É porque ele tem um bom estudo ou uma boa faculdade, é porque ele tem dinheiro, mas o trecho aqui está dizendo para nós, amados, que nada do que foi feito se fez que não foi pela mão de Deus. O ar que você respira vem de quem, amados? Foi Deus que criou. Se você pegar lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver que a terra era sem forma e vazia, está lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, amém? Diz assim, no princípio a terra era sem forma e vazia, mas Deus disse, através da palavra, que as coisas se organizassem. E no versículo 2, Deus libera uma palavra e diz assim, haja luz, e houve luz. E ali começa o mundo ser formado, a terra começa a ser formada, irmãos. O ar, a água, a terra, os animais, tudo pela palavra de Deus. Por isso é importante você prestar muita atenção agora, porque a palavra de Deus já é liberada sobre mim e sobre ti. E nós podemos construir uma ponte
do versículo 2 do livro de Gênesis, que o próprio Deus diz assim, haja luz, até no livro de João, capítulo 8, versículo 8, o próprio Jesus diz assim, ó, eu sou a luz do mundo. Ou seja, a palavra de Deus dizendo, eu sou a luz. Mas Jesus já existia muito antes de nós nascermos. E quando eu leio este versículo, irmãos, que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, ela quer dizer que não havia ordem nas coisas na terra. Era tudo desorganizado. Era tudo bagunçado. E talvez nessa noite você veio com o seu coração apertado, cheio de dúvidas, temores, dores até na própria alma. Mas o que Deus está dizendo, liberando sobre você nessa noite é que Ele diz a você, haja luz dentro de você. E se as coisas estão desorganizadas, estão fora de ordens no seu coração, na sua vida, nas suas finanças, Deus hoje fala para você, haverá luz. E as coisas vão ser colocadas em ordem. Deus está colocando as coisas em ordem. Semana passada, enquanto nós orávamos aqui no pano branco, e foi forte a manifestação de Deus, muitas pessoas libertas. Eu conversava depois com a irmã, eu dizia para ela, continue perseverando. Continue porque Deus vai fazer muito mais. E pela palavra, quando os missionários tocam, eles dizem assim, em nome de Jesus, receba a unção de Deus, a liberdade, as coisas acontecem, amém? Quem aqui vê as pessoas muitas vezes aqui caída, prostrada? É pela palavra. O pastor Climário libera a palavra aqui, os demônios, se enfurecem e a liberdade acontece, porque nós liberamos a palavra. Por isso é importante, amados, hoje, enquanto eu vinha no carro, eu vinha conversando com a minha esposa sobre o poder da palavra. E nós notamos que aqui na cidade de Correia Pinto existem muitas pessoas, às vezes tristes, na sua própria alma, por palavras que foram liberadas pelos seus pais, seus antepassados, que os frustraram, palavras de maldição, palavras malditas. Você não vai dar nada, você é um inútil, você é um imprestável. Pessoas que não tinham conhecimento da palavra, irmãos. Se você hoje está ouvindo essa palavra, saiba de uma coisa, que aquilo que sai da sua boca acontece. Por isso, tome cuidado com o que você fala, principalmente sobre a vida dos teus filhos, que são uma herança. Você tem poder na palavra, porque tudo acontece pela palavra. Tudo é liberado pela palavra. Então, quando você, no momento de ira, de raiva, você libera uma palavra de maldição, talvez você não entenda, mas você pode estar aprisionando a alma de alguém. Pode estar aprisionando a vida do seu filho, da sua esposa. Ah, você não presta para nada, você é uma inútil. A esposa falando para o marido, você não faz nada dentro de casa, você é isso, você é aquilo, está liberando uma palavra. Use a tua boca, irmãos, para liberar a palavra de bênção, de vitória para si e para quem está ao seu redor. A palavra, ela tem poder. O próprio Deus nos ensina isso. Amados, Jesus é a luz do mundo. Ele é o Filho de Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando você crê na palavra e a palavra é liberada sobre você, você não precisa disso, daquilo ou daquilo outro, de uma intervenção humana. Se Deus liberou uma palavra sobre ti, você tem tudo. Tudo está sobre ti. Quem lembra daquela palavra sobre o centurião? O centurião tinha um servo que estava enfermo, e ele foi atrás de Jesus, ele disse, olha, eu estou com um rapaz que é meu servo e ele está muito enfermo. Jesus, ele precisa de um milagre. E Jesus de pronto já disse assim, não, então vamos lá, vamos curar ele. E o centurião disse assim, Jesus, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Dize apenas uma palavra. Olha a fé do centurião, irmãos. Talvez nessa noite você veio com uma lista daquilo que você precisa de Deus. Talvez o que você acha que você precisa é um carro bom. Talvez você ache que o que você precisa é uma casa melhor. Talvez você ache que precisa disso ou daquilo. Mas eu sei do que você precisa. Você precisa de uma palavra que saia da boca de Deus, em favor da sua vida.
O centurião disse: dizei uma palavra, Senhor. Quando você entender o princípio de ter Jesus na sua vida à frente de tudo, irmãos, Ele não deixa faltar nada para você. O segredo está em confiar em Deus, em depender em Deus, em tudo, pequenas coisas. Pequenas coisas fazem a diferença. Contando um testemunho de quarta-feira que eu vim para o discipulado com o pastor. Eu falei para ele: olha, pastor, Benjamin está doentinho faz 2 dias, eu não consigo trabalhar, não consigo atender ninguém, só em volta dele. E o pastor Climar disse assim: então nós vamos orar. Ele pediu para me estender as mãos, ele ungiu minhas mãos e liberou uma palavra. Ele disse assim: ó, quando você chegar lá, você coloca as mãos na cabeça do teu filho e nos pés, libera a palavra que ele vai ser curado. No outro dia de manhã eu mandei mensagem para ele: né, pastor? Meu filho está curado, porque eu criei na palavra. Eu criei na palavra, eu recebi a palavra e eu fiz. Estava lá no pastor Mike, estava lá no meio, eu fui no cantinho, ungi meu filho, abençoei. E graças a Deus curado, abençoado pela palavra, irmãos. O poder da palavra. E essa palavra está sobre ti, está sobre a sua vida. Por isso, quando um pastor, um líder, alguém usado por Deus libera uma palavra ao seu favor, acredite, porque as coisas vão acontecer. Amém? Quer o diabo queira, quer não, Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. E as coisas vão acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Talvez você olhe as suas contas, seus problemas financeiros, e você diz assim: meu Deus, não tem jeito. De fato, olhando humanamente, não tem jeito. Mas quando a palavra de Deus é liberada sobre você, as coisas acontecem sobrenaturalmente. Amém? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.